Fala galera, vem chegando aqui mais um episódio do Podcastle TV, sempre trazendo um convidado especial e desta vez nós estamos trazendo vários coautores desse livro que é incrível, Olhos de Águia, histórias reais, histórias que inspiram. E aí, Medina? Você já tem que o quê? Curtir, comentar, compartilhar, já manda pro seu amigo, porque hoje vai ser inspirador, eu tenho certeza que vai virar várias chaves aí pra você do outro lado. E galera, como a gente sempre fala aqui, as pessoas que nos dão a honra de estar participando aqui do nosso podcast, são pessoas que a gente de fato conhece a história, conhece os desafios que passou durante a jornada de vida e através desses desafios construíram a sua melhor versão. E o convidado de hoje, ele é aqui prata da casa, é nosso parceiro aqui da Newcastle, proprietário das unidades de Valinhos e Vinhedo. É um cara que ele é líder, empreendedor também do Colégio Objetivo, que é a referência aqui na região do Ouro Verde, em Campinas. Também é empreendedor do ramo da advocacia junto com a esposa. Sim. Que mais? E tá agora fazendo mentoria. com as mentorias iniciando aí nesse projeto, né, Gu? E também, em breve aí, lançamento oficial de um livro próprio. Próprio, exato. A gente vai falar de tudo isso aí hoje. Mas vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite, Gu, Rafa. Um privilégio estar aqui com vocês. O meu livro aí, o meu capítulo do Olhos de Águia, o impacto dos relacionamentos, né? Que a gente vai discutir um pouco hoje. E falando desse tópico, né? É um privilégio aí viver no ambiente de vocês. Vocês foram grandes referências aí na minha vida, na Newcastle. Então, esse livro aí, o Impacto dos Relacionamentos, tem um dedinho de vocês aí. Tem um pedacinho de vocês. Fala o nome do brabo, Gu! Guilherme Oliveira, nosso parceiro aqui, Gui. Ô, Gui, top demais. E aí, Rafa? É nóis, pô. Vamos que vamos. E aí, Gui, então você já começou falando aí do capítulo do livro, capítulo 11 que você escreveu, o poder dos relacionamentos, da ambiência, já começa falando aí a sua visão. Vamos lá, né? Eu comecei falando de vocês aí já, do ambiente que eu participo hoje. Quando a gente começou esse projeto do Olhos de Águia e a gente foi determinar o assunto que nós iríamos falar, quando eu bati o olho no impacto dos relacionamentos, falei, esse é meu capítulo, né? Porque, assim, é um assunto ali que, olhando para minha história, foi o que fez a diferença na minha vida, né? Eu acredito que se não fosse os ambientes que eu participei, as rodas ali que eu fiz parte, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Então, eu acredito que quando Deus quer fazer a gente crescer, prosperar, primeiramente, Ele muda a gente de mesa, né? Então, é um assunto que eu acredito fortemente. Agradeço a Deus ali as pessoas, né, que Ele colocou na minha vida. Então, sempre ali que eu tive um impacto de crescimento na minha vida, é que eu estava diante ali de pessoas que buscavam prosperar, buscavam crescer financeiramente, mentalmente, na área física, espiritual, independente de qual área ali que a gente está buscando crescer, né? Sempre eu tive impacto ali, mudando de ambiente e sentando nas rodas certas ali. E aí, Medina? O Guilherme ele é novo, assim, mas você já tá com vários projetos grandes, né, na sua mão. Então, acho que você tem muito aí para agregar para os jovens, a galera que está nos acompanhando. Fica atento que em breve vai surgir mentorias aí, vocês vão ficar sabendo. Já segue as redes sociais aqui do nosso convidado, porque tem muita coisa boa, muito aprendizado que você viveu realmente, passou na prática ali. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi o seu começo no empreendedorismo, né? Além desses relacionamentos que são importantes, que é o que você trata aqui, como que foi para você começar a empreender? Legal. Bom, eu comecei a empreender com 22 anos, né? E eu não tinha esse know-how dentro de casa, né? Então, acredito que muitos jovens hoje não vêm de uma família empreendedora, né? E quando nós não viemos assim de uma família empreendedora, o mais importante ali
é a gente entrar naquele conteúdo, se é algo que a gente se interessa, e hoje está muito fácil por conta das redes sociais, por conta da internet, né? Então, o que antigamente era impossível você ter acesso, hoje, através da internet, você consegue seguir o Gustavo, a Rafa, consegue seguir grandes referências aí no empreendedorismo, grandes empresários que estão dispostos a ensinar, né? Hoje em dia você tem a opção até de você responder uma caixa de pergunta ali e a pessoa te dá uma dica, né? Então, acho que é um privilégio dessa geração, coisas ali que nossos pais não tiveram, né? Esse acesso, né? Então, encurtar o caminho, e eu acho que isso traz uma certa flexibilidade e facilidade para a gente entender. Então, o que era antes algo ali que a gente não conseguia visualizar, eu acredito que eu peguei uma época ali que o acesso já começou a ficar um pouco mais dinâmico. E não tem como não falar do assunto, né, impacto de relacionamento no meu início, porque o que fez diferença foi conviver com pessoas ali que estavam inseridas nesse ambiente, né? Então, a minha ideia ali não era empreender. Deus já tinha dado alguns sinais ali na minha vida, mas eu não tinha tomado a ação. E convivendo, conhecendo pessoas, vendo os resultados, né? Antes de começar na Newcastle, ali teve o Fernando, meu irmão, que iniciou antes, né, de eu iniciar, e isso fez total diferença, que eu comecei a visualizar, eu cheguei a conhecer o Gustavo ali, antes mesmo ali, né, de falar de abrir escola, então tudo isso foi me dando uma visibilidade maior, começou a ficar mais acessível ali, né, o sonho, né, então comecei ali imaginar, nossa, acho que dá para chegar, né? E comecei a trabalhar em cima disso, né? Comecei a me desenvolver em cima disso, intelectualmente, comecei a me organizar financeiramente para isso, me conectar, né? Na época com o Gustavo, ali com o pessoal que já estava na marca, e as coisas foram fluindo, né? E o que fez a diferença mesmo foi acelerar o aprendizado, né? Porque quando eu comecei, assim, comecei com pouco recurso, vendendo carro ali, com recurso mínimo, e a tomada de informações que eu tomei em livros, que foi referências também de pessoas ali de ambientes que eu estava vivenciando, vídeo no YouTube, eu voltava para casa, já colocava uma palestra para assistir. Então toda essa informação que eu recebi, conexão que eu recebi em ambientes que eu estava inserido, igreja, amigos e tal, acelerou meu aprendizado, né? E as coisas foram fluindo de uma maneira legal, né? Deus vai abrindo portas, vai capacitando. Eu acho que quando a gente está na direção ali, fazendo, né, o que tem que ser feito, Deus nos capacita acima de tudo, assim. Aí sim, Gui. E Gui, pô, você é um cara ali que, pô, se firmou como empreendedor, começou jovem, mas já está há 6, 7 anos aí 7 anos nessa trajetória, já está com projetos diferentes que você está empreendendo, e é um cara que sempre está buscando aí esse desenvolvimento, participando de cursos, mentorias, lendo livros. A gente acompanha aí você pelo Instagram e você sempre está em movimento, se conectando nesses ambientes que você trouxe aqui, que eu acredito muito nisso que você falou. Nós sempre nós nos tornamos os resultados do ambiente que a gente está. Então, se a gente se permite estar num ambiente que é totalmente contra nossos princípios e valores que a gente acredita, se a gente ficar ali, em algum momento a gente vai ser corrompido. Da mesma forma que se a gente está num ambiente de escassez, que a gente quer mudar, quando a gente dá o passo para sair dali, em algum momento a nossa vida também é transformada. Mas para quem quer empreender, você falou aí, de fato, concordo com você, hoje tem muito conteúdo na internet, de grandes players, de diferentes nichos, que a pessoa que quer empreender, ela tem acesso, pelo menos para dar o primeiro passo ali de buscar esse conhecimento. Então já vou fazer 2 perguntas em uma para você. Primeira, você acha que para ser empreendedor, qual que é o perfil que a pessoa tem que ter? E a segunda, já emendando até com a sua resposta aí, qual que é a dica que você dá para quem quer empreender? Você já começou respondendo aí as primeiras dicas, mas... Legal. Ô Gu, muita gente fala de perfil,
né? Então tem aquela pessoa que já é mais arrojada, que já tem mais facilidade de comunicação. Eu não tinha nada disso, tá? Eu não fui uma pessoa ali que você olhava para mim e falava assim, esse cara é um empreendedor nato. Não tinha nada de nato. Acho que eu nunca tive nada assim que eu era diferenciado assim, né? Mas eu acho que o que me ajudou foi a questão de resiliência e até o fim de tudo que eu comecei, né? Então, em relação a perfil, tem 3 tipos de profissionais. Aquele que é mais técnico, aquele que é mais administrador, né? E aquele que é mais empreendedor. Então, todo mundo tem essas 3 partes aí, que é aquela parte mais visionária, de querer fazer algo diferente, aquela parte mais, né, de querer ali administrar, fazer as coisas ali, calcular, e aquela pessoa que é mais de execução. Todo mundo tem essas 3 características. Tem gente que já é mais empreendedor, então o cara já é mais visionário. Mas é necessário o cara ali ter um pouco de noção ali, de orçamento, do que é necessário ali para realizar a tarefa. E também é necessário ali ser técnico, né? Sim. Ter conhecimento ali da parte operacional, né? Então, acho que para quem quer empreender hoje, eu acho que a pessoa tem que ter entendimento do mercado dela, né? Ela tem que conhecer o que ela quer empreender. Ela tem que saber o que ela quer empreender, né? Então, eu não gosto de trabalhar de sábado, eu não quero trabalhar de sábado, não quero trabalhar de domingo. Ela já tem que nichar isso. Então, ela tem que nichar qual que é o objetivo dela, para ver se encaixa. Isso dá dinheiro, se não dá dinheiro, né? Porque uma coisa é hobby, outra coisa é trabalho, né? Então, as coisas têm que fazer sentido. Tem que ser rentável. Tem que fazer sentido ali dentro do que você quer para sua vida. Porque se você abrir um negócio ali que vamos supor que você vai numa igreja ali, tem um compromisso na igreja todo domingo, e esse negócio ali vai te atrapalhar nisso, então talvez não seja uma opção. Então, eu acho que você tem que entender o modelo de negócio que você quer trabalhar, né? Você tem que saber se aquele modelo de negócio ali faz sentido com você, né? Mas eu acredito assim que a questão do perfil, não necessariamente você tem que ter um perfil, você tem que correr risco, né? Eu não acredito que a pessoa... com certeza, existem pessoas ali que são diferenciadas ali, que a pessoa... Você já vê ali grandes cases assim, de pessoas, né, que estouram assim. De fato, eu acredito que tem pessoas ali que são escolhidas ali que têm resultados absurdos. Mas eu não acho que seja só para uma fatia, né? Não vai ser todo mundo que vai conseguir, por conta que não é todo mundo que aguenta ali a pressão, a carga de pressão que o empreendedorismo ali coloca na vida ali da pessoa, né? Então tem pessoas ali que escolhem outro caminho, mas eu acho que para quem quer, para quem tem desejo, eu acho que é possível ali, dependente ali do perfil, né? Mas você tem que se desenvolver, seu lado técnico, seu lado administrador, seu lado empreendedor. Então esses 3 têm que se encaixar. A gente tem que ter um pouco ali de tudo. Porque se a gente é muito, muito técnico só, a gente não tem a visão para o negócio crescer. Se a gente é muito administrador, falta aquela visão ali para o negócio se desenvolver, a venda acontecer. Então é um mix dos 3, né? Eu acho que como profissional, como empreendedor, a pessoa tem que saber que essas 3 características ali tem que estar selecionada. E é necessário 2 coisas para empreender: capital intelectual e capital financeiro, né? Ou seja, se você tem capital intelectual, você entende muito de escolas e tem pouco capital financeiro, tem chance do seu negócio estar certo. O financeiro está curto, mas você tem muito conhecimento, eu acredito que aquele negócio tem chance de prosperar. Às vezes você tem muito capital financeiro, mas não tem capital intelectual do ramo. Então, vai demorar para você se adaptar, conhecer o mercado, mas você tem gordura para queimar, né? Você tem aquele tempo ali até o negócio dar certo. Então, ou você tem um ou você tem outro. Ou, o melhor dos cenários, você tem os 2. Tem capital financeiro para conseguir acompanhar o crescimento do negócio e capital intelectual, que você conhece o mercado ali e vai fazer acontecer. Se você não tem nem capital intelectual do ramo que você quer empreender e nem financeiro, não recomendo. Aí dá ruim. Aí dá problema. E aí, Ou seja,
para quem quer empreender, o importante é ter força de vontade e se colocar para ter essa formação. Exato. E com isso também, Guilherme, é muito importante você saber receber um feedback, principalmente você que falou aqui sobre as mesas, ter ali alguém que vai te orientar. Como que você diria assim, para pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, qual é a melhor forma de você chegar a melhorar um ponto fraco seu? Né? Tipo assim, olha, eu tenho, sei lá, um Henrique que pode me ensinar algo, como ter essa humildade de aprender com o outro, porque às vezes a pessoa é tão tímida, que eu não vou nem falar que é falta de humildade, mas ela é tão tímida, tão fechada, que ela tem dificuldade até de falar a dificuldade que ela tem. Então, assim, fica ali sofrendo. Que conselho que você dá para alguém, assim, que tem alguém que pode ensinar, mas ela é resistente nesse sentido, com timidez? No livro aí que eu vou lançar, o que não te contaram sobre ser um empreendedor, eu até falo que o orgulho é uma das principais criptonitas ali para o negócio arruinar, né? Então no livro ali a gente coloca algumas criptonitas igual do Superman ali que fazem o negócio fracassar. E o orgulho é uma das principais coisas ali que faz o negócio desandar. Se você não tem o conhecimento, você tem que ter a humildade ali para buscar o conhecimento, né? Até brinquei com o Gu já. Se a gente ficar maduro, a gente cai. Para o conhecimento, a gente tem que estar verde o tempo todo, né? Então é muito importante ali buscar essa ajuda, buscar essa mentoria. Então, assim, todos os momentos ali que eu passei por dificuldades, não conseguia gerir o negócio, existia rotatividade no negócio, a venda não saía, ou financeira, alguma coisa do tipo, eu buscava ali ajuda para isso. Igual eu falei, né? Ajuda hoje não é só você sentar ali com alguém e receber essa dica. Você tem que pesquisar, você tem que correr atrás, né? Não necessariamente alguém tem que abrir a boca para falar com você. Então, na pandemia, foi um dos momentos ali mais difíceis ali, eu posso citar assim, da minha carreira, foi onde a gente acumulou muita dívida. E eu cheguei num ponto ali que eu não sabia mais o que fazer em relação à gestão de dívida, né? Como que você quita uma dívida ali de vários credores diferentes, né? E foi aonde ali eu comecei a ler muitos livros do Thiago Brunet, né? Então, eu gosto de livros, eu gosto de escrever, eu gosto de falar disso, porque me ajudou muito na minha trajetória. O meu maior apoio, assim, eu assisto muito podcast, palestra, participei de curso, tudo, mas o livro foi o mais, assim, que eu posso dizer que fez a diferença na minha vida, assim. E os livros do Thiago Brunet ali, quando eu estava na pandemia, não sei dizer o nome agora do livro, falava dessa questão de quitação de dívida. Que, por exemplo, né, citando um dos casos aí de conhecimento, de Sim. pedir ajuda. E esse livro dele falava de quitação de dívida, para você separar quem é pessoa, quem é banco, tal, né? E a partir disso foi me dando esperança. Era uma mensagem de esperança, tudo. Daí foi onde eu comecei a ouvir mais ele. Ele nem sabe quem eu sou, mas assim, né, foi num ponto da minha vida ali que ele me ajudou muito. Ele foi um mentor na minha vida que ele nem sabe, né? Então, assim, olha a quem eu tive acesso, uma pessoa referência nacional. Então, assim, a internet facilita isso, o livro facilita isso. Então, na pandemia, esse livro me ajudou muito a organizar as contas, separar banco, o que eu vou pagar primeiro, tal, pessoas não pode deixar. Então, assim, mapeou muito a gestão financeira e com o tempo e entrando mais no assunto, eu consegui resolver esse problema, né? Eu fui no curso dele, fui na convenção dele. Então, foi algo ali que eu me apoiei e busquei o conhecimento ali, tive o resultado. Mas só para finalizar, o que você falou de o que fazer para a pessoa que não busca ajuda ali, que não quer, né? Essa pessoa não está no jogo, ela já está fora, entendeu? Não tem como entrar no jogo com essa visão. Ela vai entrar e vai sair. Se ela tem esse nível de arrogância, que ela não consegue pedir ajuda, tudo é uma barreira para ela, em relação ao relacionamento, ela já está fora. É só questão de tempo para ela entrar na estatística ali do IBGE. Você acredita que essa visão que você tem do Thiago Brunet foi algo também que já colocou essa chama no seu coração? Por você se sentir tão ajudado pelos conteúdos dele, de hoje você querer ser essa voz, né, de construir a sua história como palestrante, escritor, se tornar um mentor.
Você acredita que foi por conta desse seu aprendizado lá? Uma forma também de você retribuir, tipo, eu passei e eu quero ajudar outras pessoas a superarem o que eu passei. Legal. Eu acho que sim, né? Não só esse livro, né? Eu citei um dos, mas vários livros ali, né, ajudam a gente. Várias reuniões que eu tive com o Gu me ajudaram. Então, assim, são vários pedaços ali de momentos de conhecimento ali que vai moldando uma carreira, vai moldando uma pessoa, né? Então, eu acho que sim. O conhecimento que eu recebi através de livros me encorajou a isso, né? Na pandemia também o Gu foi uma grande referência. Eu vi ele escrevendo ali, desde do Managers, né? Eu falei, nossa, acho que eu vou começar a mapear minhas ideias também. Que ele falou que era bom para mapear as ideias, né? O livro. E de fato, quando eu comecei a escrever, mapeou muito minhas ideias, né? Mas sim, o Brunet ali ajudou ali em relação a isso, entre outros autores. Mas eu acho que quanto mais você fortalece ali, quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Então hoje eu estou entrando para essa área de mentoria, eu já dou aula na igreja ali, né, na sala de liderança e empreendedorismo, e eu vejo isso, né, sendo replicado, né? Então você entrega e recebe, né? Então acho que viver isso daí, eu acho que você está 100% ali feliz no que você faz quando você consegue repassar o que você está recebendo. Eu acho que isso daí não é nem financeiramente falando, eu acho que faz parte do nosso processo aqui na Terra, assim, de propósito. De compartilhar o conhecimento, de compartilhar, né? Porque assim, às vezes você fala assim, muita gente fala, né? Foi uma dúvida minha quando eu comecei a escrever, poxa, eu nem sou famoso, tem muitas pessoas melhores ali do que eu, né? Mas Deus deu uma mensagem assim para mim que tem alguém que precisa da sua mensagem, entendeu? Então eu coloquei isso no coração, sabe? Mesmo ali que tenha várias pessoas falando, tem uma pessoa ali que precisa do que você está falando. Seu testemunho serve para alguém. E eu aprendi muito isso também no Piauí, lá que a gente foi fazer a missão. E às vezes você fala, cara, o que eu vou fazer num lugar desse daí? Sendo que tem um monte de pastor, tem um monte de gente ali que pode ajudar, que pode pregar ali para as pessoas. E as pessoas davam feedback sobre meu testemunho, sobre algumas coisas ali que era compartilhado e tal. E eu vi na prática, assim, que você tem que fazer o que você se propôs a fazer e que Deus tem te entregado. Você tem que testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Então, se Deus me capacitou com o empreendedorismo, eu tenho que replicar isso, né? Talvez ali o cara que já atingiu um patamar, minha mensagem serve para ele, mas não é ele que é meu público-alvo. Não é ele que eu quero trazer, entendeu? Então, acho que essa mensagem tem que ser replicada, né? A gente sempre tem alguma coisa para oferecer. Às vezes, o pouco pra gente é muito para outra pessoa que está precisando dessa mensagem ou recurso, entendeu? Isso aí, Gui. Aí é o propósito mesmo. É o propósito. Não, uma coisa interessante que você falou, que na minha vida fez total diferença também, e é um paradigma que eu acho que existe aqui no Brasil, é sobre o poder dos livros, o quanto que ele pode transformar uma vida. Porque, de fato, eu já li vários livros do Thiago Brunet, inclusive eu via lá você postando e tal, tava lendo sempre no mínimo um livro por mês lá, sim. E o que acontece? De fato, os livros do Thiago Brunet também trouxeram várias reflexões na minha vida. E aí, eu já participei, assim, de muitas mentorias que eu pagava um valor caro para imersão de um final de semana com uma pessoa renomada, que o conhecimento que ela compartilha ali, tá certo que você tá no ambiente, é uma atmosfera diferente, mas o conteúdo que ela compartilha ali é o conteúdo que tá no livro dela, que é... R$20 o livro, R$30. Entendeu? E essa imersão é 1000 vezes o valor, entendeu? Tipo assim, então... É sobre isso, então, e a galera fala que o brasileiro, já ouvi muitas vezes, mas o brasileiro não gosta de ler. Pô, se você não gosta, você deveria começar a gostar, porque às vezes por 20, 30 reais, e teve vários livros que transformaram a minha vida, a minha mentalidade, de eu não enxergar a luz no fim do túnel de alguma situação, e ali você está lendo uma página daquele livro que o autor ou a autora
tá compartilhando a solução de um problema que ela viveu e passou, que é o mesmo que você tá vivendo naquele momento. E foi 20, 30 reais. Você só teve que ter o trabalho de abrir o coração para absorver esse conteúdo. Então, eu acho que toda pessoa que busca esse desenvolvimento pessoal, não é nem por grana, o crescimento profissional é uma consequência, sempre tem que estar com um livrinho debaixo do braço ali, porque você sempre aprende alguma coisa. Sim. Eu, quando comecei a empreender assim, eu nunca gostei de ler também. Nunca foi um tópico ali que era interessante para mim, né? E depois, assim, eu comecei a vivenciar o pessoal empreendendo, lendo. Eu falei, se eles estão lendo, é porque é bom, né? Eu acho que antes de empreender, eu acho que eu nunca terminei um livro assim na minha vida, entendeu? Porque o que você recebe na escola, aquelas histórias, livro romântico, livro Harry Potter, essas coisas, não era minha praia ali, né? Sim. E quando eu conheci assim... Quando eu comecei a empreender ali, eu vi o pessoal, eu falei, vou entrar nisso. E eu sempre fui muito de colocar meta, estatística nas coisas, para treino, para livro, para tudo que eu faço. E eu falei assim, eu vou ler, igual você falou, X livros por ano, por mês e tal. E completo até em dezembro agora, né? Nesses últimos 7 anos que eu estou empreendendo, eu vou ter lido em dezembro 100 livros sobre negócios e autoajuda, entendeu? Então foi uma meta que eu coloquei lá quando eu comecei a empreender, né? Que eu vou concretizar no final desse ano aqui. 100 livros de gestão, autoajuda e tal. Então, assim, se você não gosta de ler, né? Se a pessoa não gosta de ler, tem outros caminhos. Tem um podcast, né? Da Newcastle aí que a pessoa pode assistir, livro e tal. Mas a pessoa tem que entender como que funciona, como que ela absorve o conhecimento da melhor forma, né? Sim. Mas eu acredito assim, eu gosto muito de podcast, assisto muito na minha casa, mas eu acho que a leitura é algo ali que fica marcado na sua... Eu acho que você consegue absorver melhor a informação. Porque às vezes no podcast, quando você está cansado ali, é a melhor coisa, né? A melhor forma de absorver ali conteúdo. Mas o livro, eu acho que tem coisas que eu li que eu não esqueci mais, né? Eu acho que ficou registrado, assim, não sei explicar. Deve ter alguma ciência em relação a isso. Porque sempre que a gente vê algum livro, podcast, alguma coisa, a gente consegue lembrar 13%, né? De acordo com o que o pessoal fala. Então, acho que o livro ali, como você lê picado ali, acho que esse registro de informação é maior. E aí, Medina, e o Gui? Tá voando, é uma águia. Rapaz, que isso, soltou a voz, rapaz. E hoje também tem o audiobook, né? Às vezes a pessoa pode baixar o livro no audiobook e ouvindo, até você se adaptar, né? Dá pra você criar o hábito de leitura. Então, assim, acho que antes de você começar a ler, às vezes você fala, não gosto de ler, mas você nem escolheu ainda um nicho que você goste. Exato. Porque se você gostar, você vai ler, você vai se deliciar ali no conteúdo e vai aprender muito mais. Tudo no começo é difícil, né? Você começar a treinar, você gostar de uma leitura, fazer alguma coisa ali produtiva. Tudo que dá resultado dá trabalho, né, Gu? Então, a pessoa ali tem que quebrar essas crenças ali e se desenvolver, né? E quem está começando a empreender, principalmente, precisa entrar com essa mentalidade, né? Que é difícil, né? Por exemplo, a nossa cultura, ela, principalmente no Brasil aqui, igual você comentou, que não tem o costume da leitura, são crenças nossas, né? A gente não foi projetado assim na escola, nosso convívio, tudo, né? As coisas foram acontecendo aí na nação aí, sem preparo algum, entendeu? Então, a gente tem que ter essa mudança de mentalidade de crença. A gente é igual o iPhone, né? Vem com os aplicativos instalados lá, que vem de fábrica. Então, cabe a nós pegar aqueles aplicativos ali que vem instalado, ver o que compensa ficar, o que vai tirar, e instalar, de fato, que vai trazer resultado. Tem que desbloquear. Tem que desbloquear. Virar a chave. Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não leio, mas ela passa o tempo todo na internet, entra numa notícia, tá lendo. Exato. Por que você não lê algo que realmente vai trazer um benefício para você, para sua carreira, para sua formação, né? Se a pessoa trocar as páginas de fofoca por 4, 5 empreendedores, já vai fazer diferença ali no dia a dia dela. Porque nessa tomada de tempo que ela para ali para ver o Instagram, isso daí absorve muito, né? Então, eu sempre faço isso, de tempo em tempos, assim, eu pego meu Instagram, dou uma limpa, de pessoas ali que eu tô seguindo, de páginas ali que começam a postar um conteúdo ali medíocre, sabe?
Porque o pessoal, a internet, ela tenta romantizar o fracasso, né? Então ele pega uma notícia, dia de chuva, tal, para não trabalhar, 500 feriados no 2026, glória a Deus. Então isso daí é engraçado, essas páginas são engraçadas. Mas isso daí é você romantizar o fracasso, né? Então, assim, é uma coisa ali que vem disfarçada que vai alimentando a sua mentalidade. Então, você, de tempos em tempos ali, verificar quem você está seguindo é muito importante. Né? E aí, voltando agora para a mesa. Você falou aqui que é muito importante escolher as mesas que você vai se assentar. Mas, às vezes, fazer essa quebra também de ciclo, de alianças, né, que a gente acaba fazendo, é muito difícil. Que dica que você dá para essa pessoa que está vivendo esse ciclo vicioso, com pessoas que, às vezes, têm essa mentalidade medíocre que reverbera aí nas redes sociais? Como que ela sai dessa situação para avançar, ainda que não tem ninguém do lado dela? Que dica que você dá? Conselho, né? Sim. Olha, é uma coisa que não é fácil, né? Principalmente ali, no livro eu até falo, existe ciclos de relacionamentos. Então, no livro eu cito ali as esferas da amizade, né? E eu uso o exemplo do maior líder que já existiu, né? Jesus. Jesus tinha ali 500 amigos estratégicos, 12 amigos ali próximos e 3 amigos íntimos. Os 500 amigos estratégicos ali que ele tinha, eram pessoas ali que acompanhavam o discurso, que vivenciavam ele ali, mas não tinham um acesso de perto ali com ele. Os 12 os discípulos eram amigos próximos ali, que acompanhavam a trajetória mais de perto, e 3 eram íntimos, Pedro, Tiago e João, que conheciam um pouco mais ali da essência ali, que você pegar os textos da Bíblia, você tem mais acesso ali de Jesus. Então, assim, tem ambientes que é difícil a gente sair, né? Eu até falo no livro também, tem ambientes, por exemplo, que são essenciais, seus familiares, seus ali colegas de trabalho, né? Então, eu acho que o mais importante para você conseguir se alinhar nos relacionamentos é o posicionamento. Eu acho que você tem que se posicionar no que você acredita. Você atrai o que você acredita, né? Então, você tem que ter um posicionamento do que você acredita, nem que isso afaste pessoas, né? Para você atrair sua tribo, né? Você tem que puxar o que você acredita. E aos poucos, pessoas vão se afastando, pessoas vão chegando, né? Isso vai acontecendo, né? E a gente até fala no livro, né? Jesus não escolheu ninguém ali da cidade natal dele para ser discípulo, né? Porque o pessoal ali via ele como o carpinteiro, né? Não via ele como o rei, como na liderança que ele chegou. Então, é necessário mudar de ambiente, tem que mudar as estações ali, não tem opção, senão você vai continuar na mesma. Não tem conversa, não é negociável, sabe? Ou você permanece e não muda, ou você toma uma atitude e busca... Pode ser até que você busque um ambiente pior, né? Mas você tem que tentar, você tem que buscar, né? É o básico ali do crescimento, né? Isso para tudo, para romper vício, para largar vício, para prosperar, para qualquer tipo de coisa. Tá top, hein, Medina? Que isso, hein, E Gui, infelizmente que você vai vir, você é da casa aqui, vai vir mais vezes aí para estar falando do seu livro. Sim. Vou te fazer aqui um último pedido, mas fala também um pouquinho da sua mentoria, esse treinamento aí que você está trazendo. E a gente sempre pede, Gui, para todo convidado nosso, fazer um vídeo aqui, ó, falando a mensagem que está no seu coração. Mas antes disso, lançamento do livro do Guilherme vai ser na convenção da Newcastle, 29 e 30 de novembro. Está registrado, estaremos lançando vários livros lá, inclusive o do Gui. Livro top, de negócio, já tive acesso aí a alguns capítulos. Eu falo para você que está empreendendo, independente do nicho que seja, é sensacional. Mas fala aí, Gui, da sua mentoria, e aí você fala da mensagem que está no Heart. Legal. Bom, a mentoria, na verdade, nasceu do livro, né? O livro que não te contaram sobre ser um empreendedor, que vai ser lançado na convenção da Newcastle, foi o início. Então, a partir desse livro, eu comecei a mapear, né, as ideias ali sobre gestão, liderança, empreendedorismo. E
meio que aquilo ali cria uma metodologia. Então é um livro ali, resumindo, que traz uma visão ampla, uma metodologia para o leitor, para ele conseguir, para quem está começando a empreender, para quem quer empreender, conseguir visualizar as áreas que ele vai enfrentar no empreendedorismo. Já existe muito conteúdo no mercado, né? Pessoas muito capacitadas e tal, só que esse livro ali ele traz uma visão para você, um mapa para quem está lendo, né? Para conseguir entender ali como funciona o empreendedorismo, para a partir disso ele conseguir estudar, fluir, né? Então serve como um mapa ali para ele se achar no empreendedorismo, para ele pôr no GPS ali e chegar onde ele quer chegar. Então traz essa visão, esse norte, né? Essa facilidade ali de compreensão na área. E a imersão nasceu disso, né? A gente já participa ali de uma sala de empreendedorismo ali na igreja, e lá nessa sala, eu falando do livro, nas aulas, e tal, a gente falou, vamos fazer? Né? Os alunos perguntam por que vocês não fazem, tal, algo ali. E a gente falou, vamos fazer. Né? Daí nasceu disso, linkar o livro com imersões, com a igreja ali, os primeiros alunos ali que deram esse ponto de partida para iniciar foram de lá. Então a ideia era isso, né? Trazer luz para o negócio, trazer metodologia, porque na internet tem muita informação, mas dependendo da pessoa que vai pegar essas informações, não sabe o que fazer com elas. Então a imersão em meu livro serve para mapear isso daí na vida da pessoa, tá? Top, Gui. Tá top demais. Faltou alguma coisa? A mensagem, a né? mensagem, mas aquela mensagem que vira o corte aí. A mensagem que eu vou deixar pro pessoal, né, é que eu finalizo ali o Olhos de Águia, o meu capítulo. Que na vida ali a gente vai ter 3 tipos de amigos, né? O amigo folha, galho e o raiz, hein? O amigo folha é aquele ali que é parceiro e tal, mas na primeira ventania que dá ali ele vai embora, né? O amigo galho é aquele ali que tá com você, mas quando os frutos começam a pesar um pouco ali, ele quebra e vai embora também. E a gente tem um amigo raiz, né? O amigo raiz ali, ele não é visto muitas das vezes, mas é quem sustenta a gente, se mantém firme, que a gente vê ali no tempo de adversidade, que sempre está nos sustentando. Então, valorize, né? Eu falei aqui de mudar de mesa, mas tem pessoas ali que merecem ser honradas, né? Mesmo que você cresça, mesmo ali que você prospere, às vezes ali tem uma pessoa que é sua amiga tal, e não tem o mesmo objetivo que você na vida, e isso não significa que essa pessoa não tem que ser honrada, tá? Você tem que crescer, você tem que se desenvolver, buscar crescimento, network e tal, mas honra para quem merece honra, seja pai, seja pessoas que te ajudaram, seja Deus ali, né, merece sempre honra, porque ele que te capacita, ele que te dá o recurso para você prosperar. Então honre ali os amigos raízes, né? Crescer não significa desonrar as suas origens ali de onde você veio. É isso. E aí, galera, curte, comenta, compartilha, adquire aí a mentoria do Guilherme, aprende a mapear o caminho dos vencedores e até a próxima, meu irmão. Top demais, Gui. Sensacional, meu irmão. Tamo junto. Valeu, galera.